Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Evangelho aqui pelo La Espírita Casa do Samaritano. Então, enquanto o Instagram vai notificando os nossos amigos, eu estou aqui fixando nos comentários o tema do nosso Evangelho de hoje, que é o capítulo 1, item 3 e 4, que fala: eu não vim destruir a lei, sobre Cristo. Então, estou aqui colocando, já fixando para quem estiver com o Evangelho do lado e quiser acompanhar, ficar à vontade. Bom dia, Nazaré, João Galberto, Paulo Leal, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto os nossos amigos vão adentrando a live, eu convido a vocês também a irem compartilhando essa live com os amigos de vocês. Aqui embaixo, no lado direito, há uma setinha em formato de papelzinho. Então, quem quiser já envia os amigos e convida para estar aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Bem, o Evangelho de hoje está muito especial porque vou ter a companhia aqui da nossa querida Daniela Azedo. Ela já adentrou, então já vou adicioná-la aqui à nossa live. Bom dia, Meire, Sandra. Olá, Daniela, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Daça. Seja bem-vinda aqui a esse espaço do Evangelho. É uma alegria tê-la aqui comigo. A alegria é minha, Daça. Fiquei muito feliz com o convite. É minha primeira vez com você. E já de antemão, já deixa o espaço aberto para caso você queira voltar mais vezes ou fazer parte desse trabalho do Evangelho que nós realizamos. Agora nós estamos toda quarta, sexta, quarta, sábado e domingo. Então fica o convite já. E, Daniela, eu vou pedir só às pessoas que estão acompanhando a gente, a Sandra, que nos deem um retorno se vocês estão conseguindo nos ouvir e ver direitinho para que a gente já possa iniciar os trabalhos dessa manhã. Então vamos aguardando aí. Enquanto isso, já deixei fixado o capítulo de hoje, o item que vai ser explanado. Zama, bom dia. E eu trouxe, Daniela, para que a gente possa ir se harmonizando com esse tema de hoje, né? Porque falar do Cristo é maravilhoso. O seu João também, bom dia. A gente iniciar essa quarta-feira, né? Com um clima desse e falando sobre Jesus Cristo é maravilhoso. Aí eu trouxe como introdução essa mensagem do livro Pão Nosso, que é a 61, que fala do homem com Jesus, né? Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo recomendou aos filipenses: com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então vejam que mensagem mais convidativa, né? A essa redenção, ao Evangelho de Cristo. Lana, bom dia. Então, já iniciando com essa mensagem, eu passo a prece inicial. Aí eu peço, Daniela, que após a prece você já inicie aí com a leitura do nosso
querido Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, Adá. Então, maravilha. Então, assim, como a gente sempre coloca, não é um hábito, mas quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Na verdade, esse fechar os olhos não é um ritual, é mais para que a gente consiga realmente se desconectar do mundo lá fora, das nossas preocupações, ansiedades, e que a gente possa, de fato, trazer nossa atenção ao Evangelho, que a gente possa se colocar em vibração e harmonia, né? Com toda essa energia de amor que a gente produz enquanto está fazendo o Evangelho no lar, que se estenda aí ao longo dos nossos dias. Então, vamos fechar os olhos, quem se sente à vontade. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa manhã de Evangelho. Que teus exemplos, que as tuas mensagens, que se perpetuam durante toda a eternidade, possa chegar hoje aos nossos corações como um verdadeiro convite à mudança. Não aquela mudança da boca para fora, mas a mudança de coração, de pensamentos, de atos. Pai, sabemos que a marcha contigo não é fácil, mas sairemos vitoriosos e venceremos todas as dificuldades, inclusive aquelas que nós mesmos nos impusemos diante do nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Instrui, Senhor, durante esse evangelho a mim, a Daniela e todos aqueles que estão acompanhando esse evangelho, seja ao vivo, seja assistindo ao longo dos dias, que essa mensagem de amor possa trazer paz aos nossos corações e de todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em nosso lar, no nosso trabalho e do ambiente ao qual vivemos. Que assim seja. Assim seja. Ô, Adassa, eu queria primeiramente cumprimentar, porque eu tô vendo um bocado de gente conhecida aqui. Pode ficar à Lembrei da vontade. minha mãe, Leonardo Simões. Que bom, Léo, que tu tá aqui. Quem é tua Então, mãe? gente, minha mãe é professora Rosa, porque ela perdeu o Instagram Professora? dela, que era Rosa Azedo. Ela tá com a professora agora, que era professora. Ah, pois um abraço, Dona Rosa. Vem aqui Suena só. também trabalhou comigo aí em Teresina, também tá aqui. Olha aí os amigos, tá, Dani, marcando presença, né? A gente conhece os amigos nesse momento. Ah, é verdade, Adassa. Mas foram grandes amizades que eu fiz aí, né? Como eu falei pra vocês. Então, gente, eu vou começar a ler o capítulo 1, o item 3 e o 4, como tá fixado aí embaixo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês puderem abrir, tem disponibilizado o PDF na internet, tá bom? Vou começar a ler. O Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Adácia, você comenta ou continua a leitura? Pode terminar a leitura.
Item 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar os germes de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras. Nisto se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave dispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Muito bacana, né, Daniela, essa mensagem aqui do Evangelho. Esse item, ele vem falar, ele coloca, eu não vim destruir a lei, né? Então ele começa falando das três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. Então, assim, nos itens passados, né, no item 2, as pessoas que acompanham aqui viram que os amigos falaram sobre Moisés, né, sobre as leis de Moisés e os 10 mandamentos, que são duas leis completamente distintas, né? Os 10 mandamentos foram recebidos no Monte Sinai e as leis que vieram depois, que Moisés trouxe, era a direção daquela comunidade que, como a gente já falou várias vezes, era uma comunidade que ainda tinha o orgulho muito presente, que precisava de leis mais rígidas para poder realmente seguir aquele caminho reto. E aí Jesus, quando ele vem, né, ele traz como ele coloca bem no início, ele não veio destruir a lei de Deus, ou seja, a lei divina, ela é imutável, ela é eterna. Então Jesus, filho de Deus, ele não viria revolucionar a lei divina, mas sim dar cumprimento e mostrar a verdadeira forma de se praticar essa lei que estava deturpada, né, por aqueles que a seguiam. E como ele coloca, né, própria ao grau de adiantamento dos homens. Então Jesus veio dar forma à lei e também trazer novas revelações, já que o homem naquele momento ele já se encontrava preparado para receber essas novas informações, né? Essa nova forma de olhar a Deus, porque Jesus ele veio romper com aquela imagem de um Deus vingativo, de um Deus duro, de um Deus orgulhoso. Então ele traz um Deus cheio de amor, cheio de bondade. Ele coloca, é o nosso Pai, né? Então ele já traz uma proximidade de Deus com nós. Então é o meu Pai, é o nosso Pai que está aqui nos auxiliando. E ele traz esse olhar de amor, dizendo que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então é essa troca, né? Não é mais o temer a Deus. Eu não vou fazer ou deixar de fazer algo por medo, mas eu vou fazer algo por amor a Deus, né? Sobre todas as coisas, ou seja, sobre o meu orgulho, sobre a minha vaidade, sobre o meu egoísmo, sobre os meus interesses baixos. Eu sempre vou colocar a Deus acima de tudo, das minhas paixões. E ele complementa, né? Amando também o seu próximo como a si mesmo. Então, não é amar o próximo igual, não apenas como alguém, como um irmão, mas como a gente se ama, trazendo essa máxima de nos colocarmos no lugar do outro, de olhar o outro, do amor, do perdão. Você quer fazer algum comentário?
gostaria só de comentar essa segunda parte, Adassa, que foi a que chamou mais atenção, né? Que fala justamente disso, que quando Jesus ele veio cumprir a lei, ele, na realidade, ele simplificou em dois mandamentos, né? Que o primeiro foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não sei se você recorda, a gente estava discutindo no grupo uma vez a respeito da tríade do amor, né? Que só é possível amar a si mesmo se amamos Deus. E só é possível amar ao próximo se a gente se ama. E como tem que haver o equilíbrio, né? O amor ele só existe em sua integralidade, quando a gente ama as três coisas. E assim, como Jesus ele veio ratificar esse papel, mas não com uma carga, mas de uma forma simples. Mas a partir de que eu entenda que a partir de quando há uma ruptura, né, de um paradigma, por mais simples que seja a lei, ela é um pouco revolucionária, né? Então, eu gostei dessa segunda parte porque diz, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, porque ele não veio só pregar, ele veio fazer, né? E foi aí que ele encontrou vários entraves, digamos assim. Claro que ele já estava preparado, que ele veio sabendo, mas como ele veio mostrar que tem que fazer também. E talvez essa seja a parte que a gente tenha mais dificuldade, né? Talvez não, com certeza. Verdade, a gente sempre fala, né, com muita propriedade sobre as leis divinas, sobre o exemplo de Jesus, até porque a maioria de nós que somos brasileiros, o Brasil é um país extremamente onde o evangelho é muito presente, né? Tem um irmãozinho aí É querendo uma participar do benção. evangelho, né? E nós crescemos sempre ouvindo repetidas vezes sobre a mensagem de Jesus, mas aí senti-la e segui-la, né? É bem mais diferente. É o ponto que a gente mais precisa se policiar. Um ponto também, Daniela, que me chamou a atenção, que ele diz a verdade traga por Jesus, né? Ele coloca que é uma lei que ela é para todos os povos, para todas as pessoas, e não de um determinado grupo, né? Não é um privilégio de um único homem. Quando ele vem, assim, Jesus, ele vem romper, é nem que ele venha romper, quando ele vem renovar essa lei de Moisés, ele foi muito perseguido pelos judeus, a gente viu isso, né, na história de Jesus, porque assim, era um povo que até então não conhecia essa revelação que foi traga por Jesus, que meu reino não é deste mundo, né? Então, para eles, é um povo muito sofrido. Quando a gente vê a história, a gente percebe que muitas vezes eles tiveram que deixar a sua cidade natal, a sua terra, eles foram escravizados pelos egípcios. Na época de Jesus, eles eram submissos a Roma. Então, era um povo muito sofrido, mas que também tinha um orgulho muito forte, um orgulho ferido, né? Então, como eles não tinham essa visão que Moisés não trouxe para ele da vida após a morte, né? Da verdadeira vida, o verdadeiro reino de Deus, eles queriam essa recompensa agora nessa vida. Então, eles achavam que o Messias anunciado, né, pelas profecias que ele coloca aqui no Evangelho que Jesus veio cumprir, seria um príncipe, né, extremamente poderoso, um príncipe que iria dominar a todos os povos e elevá-los à condição, né, de povo soberano sobre a terra. E Jesus nasce, como a gente repete várias vezes, numa manjedoura, num ambiente simples. Ele não vem condenar romanos ou qualquer outro povo, ou mesmo os judeus que eram muito perseguidos pela própria população, como os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Jesus vem e ele leva a palavra dele ao romano, ao publicano, à ex-prostituta, aos pobres e expropriados. Então, como, né, que ele veio nos libertar e é uma pessoa simples que não guerreia com ninguém só através do amor. E, na verdade, essa verdadeira liberdade que Jesus vem nos ensinar é essa liberdade do ego, né, da vaidade. Então, como eu li na mensagem inicial, o homem com Jesus,
ele sai das trevas para a luz, né? Ele se fortalece, ele sai do egoísmo e vai à caridade. Então, são essas as mensagens, dentre as inúmeras que Jesus vem nos trazer, essa reforma íntima, né? A guerra que a gente tem é uma guerra interior contra as nossas dificuldades e fraquezas que a gente tem que ir vencendo dia após dia. Você quer fazer mais algum comentário? Eu creio, Adassa, que isso que você falou, né? Que foi quando ele realmente começou a ter as dificuldades e quando ele veio romper essas questões, que o que se esperava realmente de um profeta era que ele, ou o Messias, era que ele viesse realmente coberto de ouro, né? Terreno, digamos assim. E ele veio, na verdade, a única armadura dele era o amor, né? E isso chocou bastante. E a humanidade não estava preparada. E de lá para cá a gente acordou e vem tentando realmente se preparar, mas que não é justamente por conta do nosso orgulho, das nossas dificuldades de aceitar o outro como ele é. A gente ainda encontra como principal entrave nós mesmos, né? E é através realmente dos ensinamentos de Cristo, que veio há 2000 anos atrás, que a gente tenta melhorar e aprender, no mínimo, alguma coisa. Verdade. E amanhã, né, amanhã não, sábado, é o hábito de ser feito todo dia, a gente vai seguir trazendo a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Que vem renovar a mensagem da lei divina, a mensagem de Jesus, vem nos tirar o véu, né, sobre muitas das mensagens alegóricas que Cristo passou, porque naquele momento era a única forma de se fazer compreendido pelas pessoas que o ouviam. E a gente estava falando essa questão da vingança, né, do orgulho, e a gente também tem ainda uma visão muito errada sobre a justiça divina, né? Então é muito comum a gente falar, eu quero ver os meus inimigos derrotados no chão, e a doutrina espírita vem nos esclarecer que os nossos inimigos não serão derrotados ou massacrados, mas que nós precisamos nos reconciliar e andar com ele lado a lado. Então, essa é a mensagem que vocês vão acompanhar ao longo das semanas, dessas 3 revelações. O nosso tempo já está aqui batendo, são 25 minutos. E eu queria novamente te agradecer, Daniela, pela participação. Fique à vontade para vir mais vezes e participar desse trabalho. E eu te deixo aí com as suas considerações finais. Eu que agradeço, Adassa, pelo convite. Eu fiquei muito feliz que tenha sido você, né? Porque desde o começo você me acolheu aqui no Lex. Não só você, mas todos. E isso só me deixa muito feliz, porque o Espiritismo, sem dúvida, para mim, foi para minha vida foi uma grande revelação, no sentido de compreender tudo o que acontece, né, à nossa volta, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, né, aos amigos conhecidos, aos amigos que não são conhecidos, mas que vieram aqui certamente com bons sentimentos. Eita, passou os 30 minutos, Adassa. Não Então, tem eu vou problema fazer não. Não tem problema não. Eu Pode agradeço mais uma continuar. vez e vou continuar para a gente encerrar com a nossa prece, tá bom? Vou Maravilha. fazer o que a Daça sugeriu no início, caso vocês queiram, né? Fechar os olhos para se concentrar melhor. E gostaria de agradecer ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos amigos de luz que sempre estão ao nosso lado, aos amigos que estão aqui na Terra também, sempre emanando boas vibrações. Que o dia de hoje seja de muita luz, que possamos aplicar, né, que essa pequena reflexão que tivemos aqui nesse momento hoje, porque sabemos que aplicar é a parte mais difícil, mas que sempre com o pensamento em Cristo, o pensamento no amor, somos capazes de modificar as pequenas coisas
e grandes coisas, né? E possamos ter uma semana muito abençoada, de muita luz. Assim seja. Graças a Deus. Então, gratidão a todos os que estão acompanhando a gente ao vivo. Fica aí o nosso abraço, os amigos da Daniela, a sua família, a sua mãe que vieram participar. A gente tem esse trabalho toda quarta, sábado e domingo, esse horário de 9 horas. Então, quem está assistindo pela primeira vez, fique à vontade. A gente está bem no início do Evangelho, estamos no primeiro capítulo. Então dá para vocês ficarem acompanhando o Evangelho para trazer luz, para trazer esclarecimento. E forte abraço a todos. Um abraço, Daniela. Obrigada, Dácia. Abraço. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Tchau.